Oi gente, tudo bem? Trouxe para vocês mais um vídeo aqui no canal. Meu nome é Vanessa Figueiredo e eu falo sobre navio cruzeiro, viagem e tudo que você precisa saber sobre essa vida aí de viajar, ganhar em dólares. E se você adora acompanhar esse tipo de assunto, não deixe de se inscrever já aqui no canal e deixe o seu like para me ajudar aí e que mais pessoas consigam assistir esse vídeo. Hoje eu vou falar sobre uma pergunta que eu sempre recebo e que é a dúvida de muita gente muito profissional da área que está aí me assistindo, que é: como é ser bartender dentro de um navio de cruzeiro? Tem sim algumas diferenças e você vai saber nesse vídeo. Então, começando pelos horários, os horários obviamente não são iguais aos bartenders aqui em terra, tá? Porque, primeiramente, se você é bartender em terra, provavelmente você trabalha em bares que começam a funcionar a partir das 6 em diante, 7 em diante, ou nas baladas, né, da vida, que começam a partir de um certo horário, agora não em pandemia. Então, os horários de um bartender dentro de um navio é totalmente diferente, tá? Você pode estar na escala da manhã ou você pode estar na escala da noite, que participa das festas também. E, obviamente, ambos têm a mesma função, mas geralmente, dependendo do horário que você está na escala, você pega um tipo de serviço, algo a mais que você faz por conta dos horários, que muda muito a questão de bebida e aquilo que o passageiro vai consumir. A gente tem duas escalas, geralmente uma vai das 7 da manhã ao meio-dia, depois fica 4 horas parado, né? Você tem esse intervalo durante o dia e depois você pega das 4 até as 7, vai comer, vai jantar e volta das 7 às 11 horas, 11h30 da noite mais ou menos, para que no outro dia você volte às 7 da manhã. E no horário da tarde, que seria a noite, que você vai participar das festas, vai trabalhar até mais tarde, você também trabalha de dia, mas você começa meio-dia. Então, do meio-dia às 4 você trabalha, você para e volta somente às 7 da noite. Sim, quem começa meio-dia tem só 3 horas de intervalo durante a tarde e quem começa pela manhã tem 4 horas. Eu acho que essa diferença dá pelo fato de que muitas vezes você não cumpre o seu horário durante a madrugada, né? Porque muitos bares fecham cedo e eu vou explicar para vocês o porquê. E depois você vai direto até as 2 da manhã ou 3 da manhã, dependendo da sua escala, tá? Geralmente, no navio de cruzeiro, a gente trabalha de 8 a 13 horas por dia. Depende muito da companhia de cruzeiro, depende se você está fazendo Estados Unidos, se você está fazendo Europa, Norte Europeu, Mediterrâneo, depende do tipo de passageiro. Mas, geralmente, em companhias italianas você trabalha em torno de 12 horas e em companhia americana 8 horas, porque eles não passam dessa escala, né? Na companhia italiana, o nosso foco é o café, tá? Pelo fato de café ser muito importante para italiano. Então, os bares, eles são divididos entre servir coquetel, né, durante o dia e a noite e servir café também durante o dia e a noite. Sim, tem gente que vem pedir para você café 1 da manhã. Como a gente trabalha com café, a gente tem muitos treinamentos voltados para café. Cafés especiais, cafés com licores, café expresso, como fazer um bom expresso. Geralmente o expresso do italiano, ele é um ristretto, que chama. Então ele vem naquelas tacinhas de expresso pequena, mas ela é somente praticamente o começo do café, né? Ele só vai praticamente um dedinho de café. Geralmente eles adoram esse tipo de café, é o que a gente mais vende normalmente. E o italiano, por ser um café ristretto, pequeno, é muito rápido para tomar, né? Eles querem o café para pós-almoço, antes-almoço, pós-janta, antes-janta, qualquer horário da tarde. E eles querem esse café e eles tomam muito rápido. Para você que já viajou para a Europa, já viu como é que são as cafeterias lá na Itália, os bares que tem balcão e serve café, você vê que fica muitas taças sujas de café o dia inteiro praticamente, porque eles não dão conta. É igual no navio cruzeiro que faz Itália, no caso, se a gente faz o norte europeu, por mais que seja uma companhia italiana, obviamente o foco não será o café. Mas pra gente que faz Itália, né, além de ser uma companhia italiana, com esses treinamentos todos, a gente sabe como fazer um bom café, a gente sabe o horário, quanto marcar o horário para sair
o café coado, a gente sabe os segundos para poder o café sair bom, pressurização da máquina, temperatura da máquina, quantidade de café, quantidade de quilos que tem que colocar na cafeteira para poder fazer um bom café, porque o italiano ele aprecia muito o café. Então, obviamente, se você está fazendo Itália com a companhia italiana, você vai ter muito café para vender. Como eu já falei para vocês, na Itália você vê xícaras e xícaras de café em qualquer bar da Itália ou restaurantezinho que serve café expresso, pelo fato que eles tomam um café muito rápido, pelo fato de ser um ristretto, né? Um café pequenininho. Obviamente, tem gente que pede café mais longo e tem gente que pede café também com uma pontinha de leite, que é o macchiato deles e tudo mais. Mas, geralmente, é um café ristretto e eles tomam muito rápido. Então, à medida que eles vão tomando, eles já saem e vêm novos passageiros ou novos clientes para tomar mais café e aquilo ali não para, então é uma correria de café, café macchiato, café ristretto, às vezes sai muito cappuccino também, mas geralmente Itália sai muito café. A gente sabe que em navio cruzeiro geralmente eles têm pacote tudo incluído, então eles não têm limite de café para tomar, eles não têm limite de coquetéis, então realmente é muita gente pedindo coquetel, café e tudo que eles têm direito de quantidades que eles queiram. Então a gente realmente está sempre se movimentando, a gente está sempre na correria, porque sai uma quantidade de passageiros e entra outra quantidade de passageiros. Fora isso, claro que tem aqueles cruzeiros mais loucos que a gente vende coquetel também, e a gente acaba vendendo muito coquetel nesses cruzeiros que tem festa à noite, tá? Obviamente você vai exercer a sua função de bartender, não é só café, eu só separei um pouco para falar do café, principalmente em companhia italiana. Falando agora dos coquetéis, né, que a gente tem durante os cruzeiros, os coquetéis eles têm uma lista, um cardápio, geralmente a gente não sai dessa lista. Tem vários coquetéis clássicos, né, internacionais, e tem coquetéis que é da própria companhia de cruzeiro. Além de tudo, para acrescentar, tem coquetel para criança sem álcool, então a gente ainda, além de tudo, tem que fazer esses coquetéis para os kids, né? E tem toda uma receita a seguir, medidas, a gente usa jigger, a gente usa a quantidade certa. Se você fizer com o olho, se tiver um gerente, né, o seu gerente for muito restrito nessa questão de medidas, eles vão pegar no pé de vocês e vocês vão ter que fazer exatamente como foi planejado, tudo certinho, como a companhia fez um procedimento de qual seguir para fazer esses coquetéis. Lembrando que eles também não têm limite de coquetéis, raramente vai alguém que não tem tudo incluído, então eles só apresentam o cartão e falam, um Cosmopolitan, e você vai ter que fazer ali rápido. Fora isso, temos também atendimento nas mesas, então fica um bartender na Speed Rack. Speed Rack é o lugar onde que tem o serviço mais rápido, né, para pessoas que vão levar os coquetéis na mesa. Speed quer dizer rápido, então é o serviço rápido ali e geralmente é um bartender que fica ali e ele tem que pegar as comandas que saem naquele printer e fazer tudo que tem que fazer, os coquetéis rápido para poder dar para o garçom e o garçom levar na mesa. E ficam outros, né, de stand-by ali, aonde fica a parte dos passageiros normais que ficam vindo e voltando ali no próprio balcão pedindo as coisas, tá? Tudo vai depender de qual cruzeiro você está fazendo, vai depender de qual a região da Europa que você está fazendo. Tem cruzeiros que vai mais gente jovem, eles preferem no balcão, e tem cruzeiros que vai mais gente idosa e eles preferem sentar na mesa e ser atendidos na mesa. Há uma grande diferença entre as bebidas aqui do Brasil com os da Europa. Dependendo de aonde você está fazendo o cruzeiro, aonde você está trabalhando com o cruzeiro, você vai vender mais um tipo de bebida do que outros, tá? Geralmente ali na Itália, eles tomam muito Amaro, tá? Amaro, ele é um digestivo para pós-comida, então é tipo assim, Jägermeister, tem um que é Amaro del Capo, que é mais parecido com um licor do que com Amaro, que é amargo. Amaro em italiano quer dizer amargo. E sempre, geralmente, é composto por ervas, então eles tomam após a refeição. Então, eles tomam também licor após a refeição, né? E eles são muito na Europa comuns de tomar aperitivo, tá? O aperitivo deles pode ser um vinho branco, pode ser, geralmente vinho tinto é junto com a comida, vinho branco também, mas pode ser spritz, né? Que é
O spritz ele é meio amargo, estilo um Campari, e ele coloca junto com espumante. Ele também tem Campari, que eles tomam antes, Martini Bianco e Martini Rosso, que seria aqueles martinis que a gente vende aqui no Brasil também, ou até mesmo dry gin, né? Dry martini, eles tomam também, que o próprio coquetel que vai com gin e martini. Então, eles têm umas manias de tomar um aperitivo antes de fazer a refeição, tanto no almoço quanto na janta, eles sempre tomam algum aperitivo, tá? E outros preferem também aqueles coquetéis doces, que nem o brasileiro gosta, mas é muito mais difícil eles tomarem esse tipo de coquetel que a gente é acostumado a ver aqui no Brasil, tipo batida de coco com leite condensado e tudo mais. Então lá é um tipo de bebida diferente, tá? E junto com a refeição eles sempre tomam um vinho. Tanto vinho tinto, nunca vai ser suave, porque lá eles não têm o costume de tomar vinho suave, nem existe, se eu não me engano. Eles têm o costume de tomar vinho seco, branco ou tinto junto com a refeição. E depois da refeição, um amaro. Se for norte da Europa, né, os alemães e tudo mais, eles têm outro tipo de bebida. Então eles gostam muito, assim, eles tomam Jägermeister, eles tomam bastante chopp. Deixa eu ver outras bebidas alemães que eles são acostumados que os alemães são acostumados a tomar. Os coquetéis mais fortes, assim, tipo um White Lady com gin tônica. Gin tônica sai muito para os alemães, tá? Se for os franceses antes de tomar, de fazer uma refeição ou, sabe, pré-refeição, eles tomam muito pastis, Ricard e Pernod, tá? É basicamente um negócio assim que tem um cheiro estranho, cheiro de anis, e eles colocam junto com água, ou água com gás ou água sem gás. Então eles tomam aquele pastis, Ricard e Pernod. E também, se for, deixa eu ver, outra nacionalidade, italiano já falei, alemão já falei, francês já falei, espanhóis eles tomam muita cerveja, tá? Cerveja. Então, muita cerveja os espanhóis tomam. E basicamente é isso. Já no Brasil, a gente tem outro tipo de coisa, a gente serve a mesma coisa que na Europa, mas geralmente a gente serve outras bebidas que basicamente resume-se em cerveja. Sim, a gente serve muita cerveja, o estoque de cerveja é recarregado antes de vir para o Brasil, a gente tem muita cerveja a bordo porque o brasileiro realmente é um fanático de cerveja. E também, para o brasileiro, sai mais coquetéis adocicados, tudo que eles têm com coisa doce, eles preferem. Como a gente não usa leite condensado em nosso navio, né, na minha companhia, pelo menos que eu trabalho, a gente acaba fazendo com, tipo assim, a gente tem um que é com Baileys, que é docinho, que é aquele Irish Cream, e o Baileys sozinho também sai bastante. Poucos tomam Campari, Martini e essas coisas mais assim, tipo que são doces, só que amargas, sabe? Então, poucos dos brasileiros tomam isso. Questões de festas e horários. Geralmente, no Brasil, a gente fecha bem mais tarde. Os bares, eles acabam ficando até mais tarde por conta das festas, que eles mudam totalmente o horário. Às vezes, a gente tem cruzeiro temático. Os cruzeiros temáticos, eles funcionam, né? A gente sabe que vai ter aquele cruzeiro. Então, os chefes já nos comunicam que vai ser de tal horário até horário. Eles mudam toda a escala do bar para poder fazer esse cruzeiro acontecer, e geralmente os bartenders trabalham muito mais, né, do que os horários normais que um cruzeiro faz. Então vai depender muito da temática do navio. Se for dias normais, a gente termina lá pelas 3 da manhã, tá? E geralmente a gente faz uma estação de cerveja na temporada brasileira, porque a cerveja sai muito, então para não misturar com todos os coquetéis do bar e demorar o atendimento, a gente tem uma estação de cerveja separada por conta que o brasileiro é muito fanático em cerveja. E se a gente está na Europa, a gente fecha o bar lá pela 1h30, 2 horas, por conta que eles dormem mais cedo, sim. Existem cruzeiros na Europa que tem muito mais adolescentes, mas também tem cruzeiros que vão mais os velhinhos, né? Lá é muito mais barato fazer cruzeiro, então eles vão como se fosse um lar, assim, para eles ficarem e aproveitarem. Geralmente vai velhinhos até de cadeira de roda, idosos com
problemas que já não podem andar mais, então é como se fosse um lazer deles, eles fazerem esse tipo de cruzeiro, e tem muito idoso, então acabam que eles dormem mais cedo, dançam um pouquinho e já vão dormir. Então tudo acaba mais cedo automaticamente e obviamente o nosso horário ele é remanejado para esse tipo de atendimento, para esse tipo de cliente, né? Também existem vários tipos de bares. Dentro de um navio são mais ou menos 12 bares, então cada bar tem sua função, cada bar tem o seu horário, de onde começa, de onde que termina e as programações, tá? Tudo vai estar num diário que os passageiros recebem na cabine e nós também acompanhamos esse diário para saber quais serão as programações dos bares. Por exemplo, se for o bar da recepção, como o bar da recepção é mais para atendimento ali, que tem uma recepção, eles fazem a reclamação deles ou fazem algum pedido e logo já dispersam e saem, então fica aquele som ambiente, às vezes tem uma musiquinha ou outra, às vezes tem uma festa de bem-vindos a bordo nesse bar. Então, após esse bar, geralmente eles têm atividades que vão para o Grand Bar, tá? O Grand Bar é o maior bar dentro do navio, geralmente, não é só esse nome, mas a maioria dos navios chamam de Grand Bar por ser um bar maior. E dentro desse bar é onde que tem as brincadeiras da animação, eles fazem tudo, mas geralmente o dia inteiro tem gente passando por esse bar, pois ele é um bar de passagem, tá? Então ele fica como um bar assim, que todo mundo vai e que sempre vai estar cheio e você nunca vai ter paz pra, tipo assim, você sempre vai trabalhar naquele bar, tipo correria mesmo. Depois tem o bar mais temático, que são os bares de cafés, o bar de chocolateria. Esse bar ele é também bastante atendimento para público que gosta de café, mas ele é um bar que é mais tranquilo, pois ele fecha mais cedo, porque não é tranquilo, ele serve às vezes chocolate, crepe, tudo ao mesmo tempo. Gente, nem todos os navios do mundo são iguais, mas eu tô falando da maioria dos navios que eu trabalho para minha empresa, tá? Então, esse bar, ele serve crepes, então você tem ali aquela coisa de fazer comida, junto com a cafeteria, junto com também alguns drinks que eles servem, tipo licores, uísque, né, que são bebidas quentes, junto nesse bar. Esse bar geralmente acaba mais cedo, mas não é de certeza, porque ele é um bar de passagem também. Mas sim, a escala desse bar tem horário que acaba mais cedo. Depois a gente, às vezes, tem bares no cassino, né, mas não é de certeza. Muitos não tem, mas muitos também tem, então o cassino fica ali a noite inteira, mas também tem as meninas que trabalham no cassino para poder atender as pessoas que estão dando dinheiro, né, lá, e atendendo em algum bar eles vão para poder pegar os drinks para esses passageiros do cassino. Existe o bar do piano, que ele é um bar mais social, é um bar que serve vinhos, champanhes, espumantes, é um bar que toca músicas mais clássicas, músicas dançantes mais velhas, mais antigas. Então o pessoal vai lá assim num clima mais romântico, daí a gente serve canapé, serve algumas coisas, alguns frios, junto com os champanhes, né? Lembre-se que nem tudo é champanhe, né? Então muitos espumantes italianos e champanhe a gente também serve, mas o serviço é bem completo, assim, é mais para poder ter um momento mais clássico e mais tranquilo. E existem os bares que vão vir as festas mais depois. Ou seja, esses bares, eles no início da noite não têm muita movimentação. Geralmente de dia eles estão fechados, mas de noite, como as festas vão ser lá, as festas finais, eles começam já a atender o público a partir das 9h30, 10 horas, 11 horas, e esse bar vai até mais tarde. Geralmente quem tem escala nesse bar termina mais tarde e, né, tem que ficar ali até o final, até 3, 4 horas da manhã. Depois desses bares que são do salão, existe os bares da piscina, tá? Então esses bares da piscina são os bares que ficam o dia inteiro, que estão de serviço o dia inteiro, de noite às vezes ainda tem festa para rebater nesses bares da piscina, porque obviamente os salões são maiores, então dá para comportar mais gente, shows são lá em cima, enfim. E obviamente eles terminam até quando não tem show e não tem serviço, né, naquele dia, assim, eles terminam mais cedo, então são os bares bem tranquilos à noite. Geralmente se tá no norte europeu, que é frio, ou tá no inverno lá na Europa, a gente acaba não tendo muito movimento nesses bares, e é um dos bares que eu mais gosto de trabalhar. Agora falando um pouco sobre a escala, no geral, assim, quais são os setores que tem dentro de um bar, de um departamento do bar no navio, tá? Vou falar sobre o meu,
Existem outras companhias que trabalham com outros nomes, então não confundam, mas pode ser que eles exerçam a mesma função. No meu bar começa as pessoas que trabalham lá fora, que são chamadas de cocktail waitress ou bar waiter. Então são as meninas e os meninos que trabalham com o serviço de mesa. Eles pegam o coquetel e levam para as mesas, e eles são chamados de cocktail waitress e bar waiter. Mas lembrando que agora surgiu uma nova função, que são os runners, bar lounge attendant. Então o que eles fazem assim? Eles auxiliam aquele que serve na mesa. As pessoas que servem na mesa, que são os cocktail waiters e bar waiters, que são, né, umas funções que ganham mais automaticamente ali, eles ficam só no pedido, como se fosse num negócio que você manda diretamente pro bar. E os meninos, que são os bar lounges, que entrou uma função nova e tudo mais, eles vão ser os runners, eles vão pegar aqueles drinks e vão levar para aquela mesa que aquela outra pessoa fez o pedido. Então esse é fora de dentro do bar, né? No caso do bar do navio. Dentro do bar a gente tem bar boy, ele é encarregado por fazer a limpeza da parte interna da cozinha do bar. Ele é encarregado de fazer carregamento de estoques que foi pedido, ele é encarregado de lavar copos e ele é encarregado também de fazer toda essa parte assim mais pesada do serviço, tá? Depois a gente tem os assistentes de bartenders, que é a minha função hoje. Então eu faço a função de assistir o bartender. Eu ajudo na parte não interna, que seria na cozinha do bar, mas a interna do bar, que seria refrigeradores, parte de estação, montar a estação com as garrafas, botar digger, cortar às vezes as frutas, deixar tudo preparado para que o bartender faça a função de fazer a mixagem de coquetel. O meu marido, ele já é o bartender, então ele já tá um cargo acima de mim e ele faz a parte de mixagem de coquetel, que ele trabalha já há 17 anos embarcado nessa mesma companhia. Ele poderia estar bem mais acima, mas a gente parou, voltou, então ele acabou não ingressando assim para poder continuar além de bartender. Então a gente trabalha ambos nessa estação ali de fazer coquetel. Geralmente varia, se tiver só assistente bartender, o assistente vai fazer a função de mixagem. Se tiver bartenders e ele quiser fazer, ele vai fazer. Na minha companhia, geralmente os bartenders também ficam encarregados de bares, então eles acabam não exercendo a parte de mixology, de mixar os drinks, eles acabam ficando com a papelada, controle de estoques, fazer pedido, requisição, fazer todo o controle ali do time, né? Ordenar tudo, coordenar tudo. E depois do bartender, tem o primeiro bartender, que hoje em dia eles fazem parte da supervisão do bar, tá? Antes eles ficavam dentro de bar, então cada bar existia um primeiro bartender, mas agora eles foram para fora do bar, então eles viraram um tipo de supervisor. Existem só 2 supervisores, que são 2 first bartenders, né? Primeiro bartenders por navio, então meio que tá tipo escafedendo-se a função de primeiro bartender. Então os bartenders estão pegando os lugares do primeiro bartender estão indo para fora fazer o serviço de assistente de gerência, e o assistente de gerente, que seria acima do primeiro bartender, está fazendo outras operações, cuidando de questão de escritório, de horários, de escala, reportando assuntos mais importantes, tá? E tem os gerentes do bar, né, que chama-se de bar manager. Então tem os gerentes do bar, que geralmente eles são responsáveis por tudo, mandam em tudo, fazem escalas também, né, eles mesmos, tipo, trabalham em certos horários. Geralmente são 2 assistentes de gerência, um trabalha de manhã e um trabalha na parte da noite, para não ficar sobrecarregado para esses 2, né, para um dos 2. E assim é a escala do bar dentro de um navio. Obviamente, se a gente estiver em companhias americanas, pode ter mudado aí, pode ter mudado nomes, eles dão outros nomes para isso, mas basicamente é isso.
E, gente, se vocês quiserem, né, se inscrever aí para trabalhar em navio e vocês têm curiosidade de saber como é a vida a bordo, eu tenho vários vídeos aqui no canal sobre a minha rotina, sobre o que eu fazia, como que eu ingressei. E vai vir novidades por aí, que é o nosso Cruise Zone Academy. E é isso, gente. Obrigada por ter assistido o vídeo. Deixa um like aqui embaixo para eu saber que vocês gostaram. E se inscreve aqui no canal para assistir os próximos vídeos. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!